PMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todos os dias estamos ao vivo a partir das 4 horas em ponto. Vamos permanecer juntos pelas próximas 2 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023 e estamos ao vivo. Estou compartilhando minha bancada como todas as tardes com a minha companheira de bancadas, Isa Takaki. Muito boa tarde, Isa. Sempre um prazer tê-la conosco. Muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos lá. E vamos lá então, dando uma olhada como está o mercado, como sempre, nosso rápido giro do mercado, porque o Ibovespa nesse momento está operando em alta de 0,26%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo começou o dia com pouco fôlego, mas acabou recuperando a alta ao longo do pregão. Então, Ibovespa que está operando mais um dia de alta, 0,26% aos 119.196 pontos. Vamos ver se hoje o Ibovespa vai alcançar os 120 mil pontos. A melhor ação do dia é a Braskem, 7,65%. Segunda melhor, o Dux, 4,64%. A terceira, a CVC, 4,63%. A pior hoje é a B3, que perde 2,93%. A Magalu perde 1,84%. E a Vibra, 1,64%. Mas a Petrobras também não está muito atrás. Petrobras perde 1,26%, R$ 29,72. A Vale perde 0,13%, R$ 68,93. Isa, como é que está o mercado lá fora e também como estão cotações de minério de ferro e de petróleo Brent? Será que estão influenciando o andamento de Vale e Petrobras que estão negativas hoje? Bom, temos alta aqui no petróleo com 3,37% de alta, o petróleo Brent operando agora a $75,67. Agora o minério de ferro fechou lá no porto de Dalian com alta também de 1,45% aos 804 yuans. Agora as principais bolsas internacionais operam em alta também, um dia após a decisão do Comitê de Política Monetária lá do Fed. Dow Jones com alta de 1,34%, S&P 500 1,41% de alta, Nasdaq, Bolsa da Tecnologia, com 1,37% de alta. Entre as principais bolsas europeias, DAX na Alemanha também, aliás, em queda, né? Depois do anúncio das taxas de juros, as bolsas lá na Europa estão em queda, como o DAX com 0,13% de queda, FTSE no Reino Unido 0,34% de queda e CAC na França com 0,41% caindo. Perfeito. Vamos dar rapidamente uma notícia de última hora. Aliás, eu já chamo o nosso David Martins, nosso especialista, nosso consultor da Sara Invest. Muito bem-vindo, David. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Closing. Olá, Isa. Uma boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui comentando um pouquinho do nosso mercado. Vamos lá, gente, porque acabou de chegar uma notícia aqui que a Standard & Poor's elevou a perspectiva da Petrobras e de outras 12 empresas de neutro para positiva, né? A mudança ocorreu após a agência de classificação de risco alterar ontem a nota soberana do Brasil, que passou de estável para positiva, e agora 13 empresas brasileiras terão uma nota de crédito melhorada. São elas Petrobras, BRF, Sabesp, Energisa, Neoenergia, MRS Logística, CESP, Coelba, CELP, Cocerne, EDP Espírito Santo, Energisa Paraíba, Energisa Sergipe. Então, estas empresas têm um rating, né, uma perspectiva melhor em relação ao que era antes. Então, situação positiva para estas empresas, segundo a Standard & Poor's. E sempre falando de Standard & Poor's, depois eu vou já começar a nossa perguntando isso para o nosso David Martins, porque
de fato é a notícia do dia, né, gente? A Standard & Poor's elevou a perspectiva da classificação de risco para o Brasil, foi de estável para positiva, e isso acabou movimentando também os mercados. Euforia ontem com a bolsa que fechou a 2%, a gente deu essa notícia durante o nosso closing de ontem, mas o banco de investimento americano Goldman Sachs criticou nesta quinta-feira a decisão da SP, né, da Standard & Poor's, que melhorou a perspectiva brasileira. Segundo o Goldman Sachs, a decisão foi inesperada, especialmente por causa da conjuntura econômica e política brasileira, que, segundo o banco americano, estaria piorando. Goldman Sachs lembrou como o novo arcabouço fiscal ainda não foi aprovado e salientou como nos últimos meses houve uma clara deterioração das políticas microeconômicas e do ambiente regulatório brasileiro. Agora, mesmo se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou essa decisão da S&P, né, de melhorar a perspectiva de crédito brasileiro e disse que o Brasil vai retomar logo mais o grau de investimento, né, o chamado selo de bom pagador, que dá mais segurança para os investidores internacionais. O Goldman Sachs escreveu que para recuperar o grau de investimentos são necessárias reformas decisivas e políticas macro, micro e regulatórias que apoiem o investimento, promovam o crescimento da produtividade, ou seja, elevem o atual modesto potencial de crescimento real do PIB, além de estabilizarem a dinâmica da dívida. Então, Goldman Sachs tem uma opinião diametralmente oposta à SP que hoje retrucou a dose e melhorou a classificação de 13 empresas, inclusive o número 13, né? Empresas brasileiras. David Martins, sua opinião sobre essa decisão do Standard & Poor's e a resposta dura do Goldman Sachs? Você acha que de quem está certo nessa briga? O Standard & Poor's, que está mais otimista com o Brasil, ou o Goldman Sachs, que está mais, eu diria até realista do que pessimista? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar, Carlos, é que assim, é uma excelente notícia para o Brasil e para os investidores, tá? Essa elevação aí, um viés positivo, né, em termos de cenário atual Brasil pelo Standard & Poor's. Então a gente até estava brincando ontem na Sara Invest, porque geralmente essas agências, né, elas sempre têm um atraso ali, porque a gente já tem o Ibovespa subindo 23% no ano, né? No ano não, desde do seu menor patamar. Então a gente já viu uma alta de 23% no Ibov e viu um aumento aí de 33% no Small Caps. Então a gente vê o Small Cap subindo 10% a mais do que o Ibov nos últimos 2 meses, que foi a mínima que a gente teve recentemente na nossa Bolsa de Valores. Eu vejo que essa análise, né, essa pontuação de uma melhora de perspectiva no Brasil é muito mais olhando desde ali do governo Michel Temer até mais recente, passando pelo governo Jair Bolsonaro, do que o cenário atual. Porque no cenário atual eu estou muito mais com o Goldman Sachs. Porque assim, o Standard & Poor's ele olhou o que veio acontecendo nos últimos anos, nos últimos 3, 4, 5, 6 anos. E aí sim, a gente viu reformas interessantes sendo aprovadas, a gente viu tendo uma melhora em diversos pontos, principalmente voltados mais para o mercado financeiro. Então isso trouxe esse respaldo que agora foi dado. Mas se a gente for analisar daqui para frente, a gente vê um cenário bem desafiador. Porque o primeiro ponto, arcabouço fiscal, que ainda está para ser aprovado, está para ser, enfim, votado, a gente vê que ele é pior do que o que nós tínhamos, né? Então, esse daí já é um ponto já que a gente tem que falar. A gente sabe do risco fiscal do país. Até mesmo o Banco Central, que vem fazendo um excelente trabalho com relação à inflação, por mais que a gente tenha esses juros elevados e vê diversos atuantes aí do mercado criticando, tanto executivos como pessoas do governo criticando os juros elevados, que é ruim sim para a população, mas só que aquilo é um remédio amargo que a gente precisa para combater a inflação. E isso foi trabalho aí do Campos Neto, né? Não do governo apoiando, muito pelo contrário, o governo queria até uma queda dos juros na canetada, que a gente sabe que isso, se acontecesse, seria muito negativo para o país. Então, essa mudança na visão Brasil é muito mais pelo que aconteceu do que está por vir. A gente espera que sim, o governo ele consiga
trazer reformas que são importantes, reformas estruturantes aí no país e que dê o segmento a essa agenda que aí sim, chegando a um grau de investimento, vai ter uma bolsa ainda muito mais forte, juros para baixo, inflação para baixo. Mas isso é um troféu que o governo atual está ganhando, mas não por mérito dele, sim pelo governo anterior, os governos, né, do Temer e do Bolsonaro. Perfeito. Isa está aqui. Eu acho que perdemos aí. Não, temos aqui, Isa. Inclusive, agora falando de Petrobras especificamente e Braskem, tem uma notícia que saiu no mercado aí que a Petrobras descartou a possibilidade de fazer uma oferta para compra então da Braskem. A informação ainda não é oficial, mas segundo a Bloomberg, a estatal brasileira, que já foi acionista majoritária da petroquímica, teria considerado a opção, mas decidiu não avançar com a proposta. A decisão seria baseada na estratégia da Petrobras em focar suas atividades principais ali de exploração e produção de petróleo e gás. E indica também uma direção clara em relação às prioridades para os planos futuros. O presidente da companhia, Jean Paul Prats, disse ontem que a questão estava ainda sendo discutida interinamente. Inclusive, a gente estava vendo aqui Braskem como a maior alta do índice, com quase 8% de alta aí após essa notícia. Perfeito. E agora vamos falar um pouco do maior escândalo da história do mercado financeiro brasileiro. Vamos falar do caso da Americanas, porque o ex-diretor da Americanas, o Timóteo Barros, rebateu as acusações de fraude e ele disse que é tudo mentira, que não tinha nenhuma fraude e que ele também não tinha nada a ver com a história. Lembrando que o novo CEO da Americanas foi depor na CPI, lá no Congresso Nacional, e disse que a fraude envolvia a antiga diretoria e que os diretores que ainda estavam, que permaneciam na Americanas, tinham sido afastados. De fato, alguns diretores foram demitidos nos últimos dias e com isso acusou a antiga diretoria, o antigo CEO, de estar envolvidos nesse escândalo. Agora, o antigo diretor da Americanas, Timóteo Barros, debateu as acusações e disse que não são verdadeiras e que precisam ser provadas. As acusações feitas na CPI, Barros é citado como dizendo que o endividamento seria a morte, um endividamento maior apresentado ao mercado seria, abre aspas, morte súbita, fecha aspas. E também em outros trechos ele teria questionado como estariam as conversas com os bancos para retirar informações das cartas de circulação usadas pelas auditorias. As acusações de fraudes estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Estamos falando de uma fraude que envolve entre 20 e 40 bilhões de reais. Ainda não temos um número completo, concreto desse caso. Então, é uma situação muito complicada. David Martins, será que ninguém sabia de nada na antiga diretoria? Será que de fato foi algo que surgiu do nada, essa fraude? Se autogerou a fraude da Americanas? Como foi possível que a antiga diretoria, mas também agora a gente está falando dos bancos, né? Os bancos que teriam sido contactados pelos antigos diretores para evitar de colocar nas informações das dívidas os dados sobre o risco sacado. É possível que ninguém viu nada dessa fraude da Americanas? O que você acha, David? É difícil a gente falar assim, que a gente não tem tanta informação, né, Carlos? Acho que ainda é tudo muito escondido. E aí começa agora essas acusações, mas a princípio não era uma fraude, né? Eles alegavam que foi alguma inconsistência contábil e agora já tem acusações de fraude. Acho que desde o primeiro momento ficou claro para grande parte da população que é assim, um escândalo de fraude, uma fraude bilionária, uma das maiores aí que já aconteceram. Eu sempre bato na tecla que quando acontece algo desse tipo, a gente sempre tem que olhar muito bem para os executivos e não aqui os acusando, tá? Mas sim precisa ter uma investigação. Porque em muitos casos que já aconteceram de fraudes existentes em diversas companhias, sempre está atrelado ao quê? A recebimento de bônus. Então, para que eu consiga receber o meu bônus, eu vou lá, efetuo uma fraude aqui para apresentar um bom resultado e de acordo com esse bom resultado eu continuo recebendo o meu bônus. Mas só que o que mais espanta é que aqui a gente está falando de empresas de auditoria externa, que auditaram os balanços da Americanas. A gente está falando de grandes bancos do país, que sempre tiveram ali o contato, né, para fazer esse tipo de operação. Então, espanta pela quantidade de
agentes envolvidos e só agora, recentemente, que foi descoberto. Isso deve acontecer já há alguns anos. Eu acho que ainda tem muito pano para manga nesse caso Americanas e espero que a gente tenha uma investigação que tragam aí os responsáveis, né? E que eles tenham, sim, que eles sejam penalizados e que sirva de exemplo para todo o mercado, porque é muito triste a gente ver uma gigante do varejo, como a Americanas tinha posicionamento, passando por isso e traz uma desconfiança a todos os mercados, falando aqui da nossa bolsa. Pois é, né? Agora, só para terminar esse ponto também, porque a fraude da Americanas pode ter também implicações criminais, né? As acusações de que a empresa teria adotado essas práticas fraudulentas poderiam levar a prisões, porque ela de fato alterou os seus resultados financeiros de forma artificial, enganando dessa forma investidores e acionistas. O principal fator para que o caso seja levado para o lado criminal é que a própria empresa admitiu que houve fraude e expôs também os documentos que comprovam a irregularidade. Agora, o caso ainda está investigado, como você falou, né, David? Mas essas ações podem resultar em crimes financeiros e também resultar em consequências legais sérias para os envolvidos. David, telegráfico, porque já temos o nosso segundo convidado hoje, aliás, o seu primeiro convidado, já que você é comentarista aqui no nosso closing, mas telegráfico, David, o que você acha, o que você lembra? Há executivos presos ou que foram presos no Brasil atualmente por causa de fraudes contábeis, ou seria a primeira vez que algum executivo acabasse na Papuda ou em Bangu por causa das fraudes cometidas? Já tivemos alguns executivos, né, que acabaram sendo presos por esquemas fraudulentos, mas infelizmente a gente sabe também que o Brasil é um país da impunidade, né? Muito triste falar isso, mas é a verdade. E a gente sabe que infelizmente ficam um tempo muito curto na prisão e depois estão de volta até com os novos negócios, muitas vezes oriundos ali de recursos que foram de fraude e muitas vezes até aclamado por determinados públicos. Então acho que a gente tem que ter uma penalidade ali, né, uma pena severa para esses culpados, que eles cumprem e sirvam de exemplo para a sociedade. Eu acho que a gente tem que parar com essa impunidade existente no país. Com certeza, com certeza. JK aqui. Vamos lá então com Oi, falar de Oi, porque os resultados foram divulgados ali com prejuízo líquido de 1,267 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2023, revertendo o lucro líquido de 1,623 bilhão no mesmo período de 2022, e o EBITDA totalizou 234 milhões de reais, uma redução de 81% na comparação anual. De acordo com a empresa, a queda do EBITDA é atribuída à conclusão de venda das operações de mobilidade que antes traziam ali uma contribuição positiva e da infraestrutura de fibra em linha com o plano estratégico da transformação da Oi. A companhia espera que credores, inclusive, liberem mais de 75 milhões de dólares do financiamento DIP, que é a modalidade de financiamento para empresas em recuperação judicial, nos próximos meses. Queria saber do David, apesar, né, desse possível recebimento dos credores, a mudança de modelo ali, né, de separação estrutural da Oi, você acredita que tem realmente sinais de melhora? A gente vê mais um resultado, mas a longo prazo, dá para ter sinais de melhora aí na Oi? Eu continuo muito pessimista, Isa, com o Oi. Infelizmente, as informações recentes, né, os dados recentes sempre são dados negativos. Então a gente vê uma diminuição aí de EBITDA, que é a geração de caixa, que é extremamente importante para pagamento de dívidas. A gente vê aí um prejuízo e a gente sabe que esse tipo de operação, que enfim, tem como objetivo ali um resgate da companhia, não seria suficiente, né? Seria simplesmente uma medicação pontual. Então, como já foi dito até em vários programas aqui que eu tive a oportunidade de participar, o filé mignon, né, tudo que era bom na Oi acabou sendo vendido e hoje o que tem é um produto que não tem tanta atratividade assim. Então eu vejo assim tempos ainda muito sombrios aí para a Oi nos próximos meses, próximos anos. Vamos lá, então vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje aqui no nosso closing desta quinta-feira, o Arlindo Souza, analista de ações da TC Matrix. Muito bem-vindo, Arlindo. Boa tarde e obrigado por sua participação aqui no closing da ABMC. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para todos que estão acompanhando. Prazer é meu em ter aqui.
Aline, estamos falando hoje de Americanas, né, mas também falamos agora de Petrobras. A S&P, né, a Standard & Poor's, melhorou a nota de crédito para a Petrobras. O que você acha? De fato, essa decisão foi certeira? Faz sentido? Há fundamentais que indiquem uma melhora da situação da empresa e das outras 12 empresas que foram indicadas? Ou isso tudo tem mais um viés político do que econômico e baseado em números? Perfeito. Bom, falando assim de forma geral, né, nas empresas da Bolsa, digamos assim que os níveis, né, de alavancagem delas, né, alavancagem financeira, eles estão em patamares mais baixos ali do que outros anos em que a gente teve crises institucionais, né, digamos assim, ali 2016, 2015. Então, isso corrobora, né, com os bons fundamentos para essas empresas. Isso de forma bem genérica, né, bem geral. Falando especificamente de Petrobras, na nossa cobertura a gente vê, a despeito, né, dos ruídos políticos, a gente vê um balanço muito sólido. A alavancagem hoje da companhia está abaixo de uma vez, dívida líquida EBITDA, então um patamar extremamente baixo. E mesmo aí com essas mudanças de política de preço, rumores aí de novos investimentos, nós vemos, falando da liquidez do balanço, a gente tem sim um balanço muito bom, um balanço muito sólido, mesmo com os elevados níveis de dividendos. Então a gente concorda, né, digamos assim, com essa perspectiva positiva. Perfeito. E agora, só para a gente terminar também nosso papo que a gente começou no início do nosso programa, o que você está achando do caso Americanas? É uma fraude, como está sendo apontado pelo atual CEO lá na CPI? Haverá consequências criminais para a antiga diretoria? Mas, especialmente, é possível que numa fraude tão grande o conselho não sabia de nada, os controladores não sabiam de nada? É possível levar adiante operações tão complexas, tão estruturadas e tão fraudulentas, de tamanha dimensão, que eles não sabiam de nada? Olha, de fora da empresa é bem complexo de se afirmar algo nesse sentido. Que é uma fraude, todo mundo já ficou bem claro, né, pelo tamanho aí do rombo e por tudo que vem sendo veiculado. Por outro lado, de dentro ali da empresa, enfim, já trabalhei em controladoria de grandes empresas, não é difícil, aliás, não é fácil de você achar isso, mas com a diretoria ali reportando os números para o conselho de administração, essas empresas anualmente, mensalmente, tem reunião para rever esses números, então fica bem difícil de acreditar que muitas pessoas ali de dentro da empresa não sabiam disso, tá? Então, assim, ainda vai ter muita água, vai rolar muita água ainda nesse assunto. A gente espera, né, obviamente, até para servir como exemplo para o mercado de capitais, que os responsáveis sejam punidos. Mas de fora da empresa fica muito difícil de fazer indicações de quem sabia, quem não sabia. Acho que o mais adequado é esperar aí o andar das investigações, né, da CPI. Em relação à punição, fica o nosso, concordo com um colega aqui que colocou há pouco, né, a gente sabe que infelizmente a impunidade acaba acontecendo, né, em alguns casos. A gente não espera que isso aconteça, até para evitar que a gente tenha novos casos, e isso gere mais prejuízo aí, tanto para a sociedade como para os minoritários, para o mercado de capitais de forma geral. Isa Takaki, sua pergunta para o nosso convidado. Queria falar sobre petróleo, você que acompanha commodity, a gente vê uma forte alta hoje, inclusive, né, aqui subindo mais de 3%, petróleo 3,37%, petróleo Brent. A gente viu, acompanhou durante essa semana essas altas também, né? Os preços subiram ali na terça-feira também mais de 3%, na esperança de uma demanda crescente por combustível, depois que o Banco Central da China reduziu sua taxa de empréstimo. A gente viu mais uma ação do governo chinês, do Banco da China aí nos últimos dias também, de vilã a mocinha ali na China, né? Como é que a China tem salvado o petróleo nesses últimos dias de alta?
Perfeito. E a gente tem que olhar para o lado da demanda, né? Na oferta a gente ainda tem ali as restrições pelo conflito Rússia-Ucrânia. Só que, sendo bem franco, tá? Commodities já é complicado por natureza e no cenário atual tá bem difícil fazer qualquer previsão, sendo bem sincero. Isso porque há semanas atrás o cenário já era outro, já era de uma demanda menor por questão ali de possível recessão ou um crescimento ali menor da China. Então, assim, nossa cabeça, né, a gente não... O crescimento ali da China, os anos ali de maior crescimento já foi, e deve ser um crescimento ali mais contido, né, 4%, 5%, enfim, para os próximos anos, mas sendo bem franco, é bem complicado cravar alguma coisa no cenário atual. Você tem o cenário de oferta restritivo, OPEP ali realizando o último corte na Arábia Saudita, com a Arábia Saudita, né, fazendo um corte ali de 1 milhão de barris no iníciozinho desse ano, e a China ali querendo dar algum impulso na sua economia de curto prazo. E tem também a questão ali do juro americano, né, a expectativa de manutenção das taxas por mais um tempo. Então, acho que isso aí vai ditar o ritmo do petróleo no curto prazo, mas a gente, nossa cabeça aqui está com o petróleo ali nessa faixa de preço, entre 74, 78 dólares, não vemos assim nenhum trigger ali para um preço muito maior do que esse. Mas, de novo, né, commodity é complicado, pode ser que amanhã o cenário já mude. Vamos lá, gente. Antes de passar a palavra para o David, para a sua pergunta ao nosso convidado, vamos para um rápido giro do mercado, porque são 4 horas e 26 minutos. Ibovespa, nesse momento, como a gente está vendo na Nelogica, no nosso profit da Nelogica aqui atrás de mim, Ibovespa nesse momento sobe 0,26%. Então, mais um dia de alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Como vocês estão vendo, dia de glória, com tudo no verdinho, poucas ações estão no vermelhinho. Braskem é que mais sobe, 7,36%, e o Dux 5,18%, o CVC 4,63%, a pior do dia, a AB3, que perde 3,29%, a Lojas Renner 1,54%, e em terceiro lugar vem a Magalu, que está perdendo 1,57 agora. Nesse momento, R$ 3,75 para a Magalu. Petrobras cai 1,66% a R$ 29,60. A Vale sobe 0,22%, R$ 69,17. Temos também o Itaú, que está subindo, né, nesse dia. E Zataká, que bolsas lá fora também estão em alta, né? Isso, principalmente Estados Unidos, né? Todas as bolsas americanas operam em alta aí antes do fechamento do pregão, com 1,32% de alta o Dow Jones, S&P 500 com 1,31% subindo, também Nasdaq 1,26% de alta. Perfeito. E como é que estão dólar e petróleo, petróleo e minério de ferro lá fora? Dólar caindo neste momento 0,78% e minério de ferro fechou em alta de 1,45% aos 804 yuans no porto de Dalian. Agora temos fechamento já, né, do petróleo. Os preços internacionais de petróleo fecharam em forte alta hoje, como estávamos falando. Os preços se beneficiaram do dólar mais fraco e também com as importações pela China em alta. O WTI com alta de 3,44% aos $70,62 e o Brent, que é a referência para a Petrobras, com 3,37% de alta aos $75,67. Perfeito. Agora, só para a gente também salientar que o IFIX, nesse momento, está a 3.064 pontos, alta de 0,25%. Bitcoin também está subindo forte hoje, 1,40% aos R$121.501 é o valor de um Bitcoin. Mas hoje temos, entre as maiores altas do dia, ações de commodities, né? A Suzano, temos a BRF, mas também bastante bancos que estão em alta nesta quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai comentar tudo isso e muito mais, mas agora vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com mais notícias, mais informações e mais opinião também aqui no nosso closing da BMC. Não saia daí, voltamos já já.
acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso, e eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. Brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, 4 horas e 32 minutos nesse momento. Ibovespa continua em alta, 0,21%, perde um pouquinho de fôlego, mas continua em forte alta, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então vamos para a pergunta do nosso David Martins para o nosso convidado de hoje, o analista da TC Matrix, Arlindo Souza. David, é com você. Olá, Arlindo, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Arlindo, só voltando um pouquinho aqui em Petrobras, né, que você trouxe com relação à revisão de Standard & Poor's, falando com relação a risco de crédito. Eu vejo assim que Standard & Poor's é muito mais daquilo que aconteceu até hoje, né? Então a gente está olhando uma janela para trás do que para frente. Então até mesmo quando a gente vê a revisão aqui de avaliação do Brasil. O que vocês têm visto e esperam com relação à Petrobras? Porque a Petrobras, pelo menos no momento, ainda continua como uma empresa com resultados, né? Resultados fortes, com resultados robustos, excelente pagadora de dividendos. Mas só que daqui para frente, quais são as perspectivas do TC com relação ao papel? Esse risco político, será que vai trazer aí uma volatilidade e até uma queda no preço das ações? Porque a gente vê chegando aí no high. Como é que vocês têm visto pensando para frente? Perfeito. A gente não tá tão pessimista assim. Final do mês passado ali, logo após a mudança, entre aspas, mudança na política de preço da Petrobras, a gente soltou a nossa revisão recomendando a compra dos papéis. Por que a gente fez essa recomendação? Dentre os riscos ali da tese de investimento, o principal é política de preço. Então, assim, num cenário ali parecido com o de 2022, em que a gente teve um Brent ali oscilando entre 90, 100, 110 dólares, a tese de Petro fica bem arriscada porque a pressão política em cima da empresa ficaria muito forte. Por outro lado, o Estatuto Social da companhia, ele tem uma série de itens ali, né, que visam a proteção da empresa. Então, assim, decisões tomadas pela administração que gerem prejuízo à companhia, a União, né, ela deve fazer esse ressarcimento no mesmo ano que isso ocorra. Então, assim, a gente ainda não teve esse cenário, isso acontecendo, porém aí o Estatuto Social aprova, digamos assim. Então, não é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um Brent, entre aspas, mais comportado, aí, oscilando em 74, 76 dólares, enfim.
Quando a gente olha a curva dos contratos futuros do Brent, o mercado precifica queda para os próximos meses. Então, levando isso em consideração, a gente teria uma pressão menor, né? E o real, né, apreciado em relação ao dólar, também dá um pouquinho mais de margem para que a empresa não tenha essa pressão na sua política de preços. Levando tudo isso em consideração, a gente tem, mesmo nesse nível atual de preço aí da Petrobras, próximo aí dos R$30, nós temos um valuation extremamente pessimista. Qualquer avaliação, qualquer análise que você fizer, você vai ver um pessimismo muito alto do mercado, um price to book ali de 0,6 vezes, né, negociando ali abaixo do valor patrimonial, um desconto ali de pelo menos 50% em relação às petroleiras listadas internacionalmente. Tudo bem, a Petrobras sempre tem um desconto, mas a gente acha que esse desconto está um pouquinho elevado. Então, assim, cada dia, cada semana que passa em que não há uma intervenção de fato, a Petrobras vai continuar vai continuar tendo uma forte geração de caixa e a gente acredita aí que isso vai ser convertido em dividendos. Obviamente, né, está se discutindo Acho que perdemos. Mas fato é que a geração de caixa da empresa ainda continua muito robusta. E por outro lado, mesmo considerando ali, a gente tem uma avaliação hoje, um DCF, né, um valuation muito conservador, até um pouquinho pessimista, mas mesmo assim a gente vê um preço muito mais pessimista do que a gente tem na nossa modelagem. Então, por isso que a gente fez essa recomendação ali no final do mês passado. Perfeito. Agora, eu queria também perguntar sobre o setor de saneamento, porque entre as ações que a SP deu uma nota melhor, né, melhorou a nota atual, tem muitas empresas que são no setor de saneamento, né? Tem a Sabesp, entre outras. Qual é a visão de vocês sobre estas ações no setor de saneamento? Sabesp, CESP é de energia elétrica, na verdade, mas a Sabesp e qualquer outra, também perdi aqui, do setor de saneamento. Sim. Qual que é a visão de vocês sobre essas empresas que a SP500 alterou positivamente a perspectiva de crédito? Não, a gente tem uma visão construtiva para o setor, por mais que a gente avalie que o setor ele é bem precificado no mercado. Os principais gatilhos ali de valor são em relação a possíveis privatizações. A gente tem a Sabesp ali como o case ali da privatização, ou pelo menos o andamento da privatização mais avançado entre todas elas da Bolsa. Falando aí das revisões feitas pela S&P, a gente tem balanços ali, eu diria ok, né? Empresas que têm uma geração de caixa forte, uma geração de caixa saudável e que tem uma alavancagem financeira baixa. Então, a perspectiva aí para esse ano, para o próximo, é de manutenção dessa boa liquidez desses balanços dessas empresas. Óbvio que se a gente tiver os processos de privatização avançando, a gente tem consequentemente melhoria das margens operacionais dessas empresas, consequentemente da geração de caixa também. Mas eu diria que ele é hoje um setor feijão com arroz que tem um upside aí se a gente encaminhar com essas privatizações. Isa Takaki, sua pergunta para o nosso convidado. Aproveitando, então, o gancho sobre saneamento, acontece o debate sobre o marco legal do saneamento, né? Inclusive, ministros do governo defendem mudanças nesse marco legal do saneamento. Segundo eles, 30 milhões de brasileiros ficariam prejudicados se não houver mudança ali que foi votada, que teve suas alterações no governo de Bolsonaro. Eu queria entender, caso haja mudanças, como o governo está prevendo, como vai impactar no setor de saneamento nas ações. Perfeito. Levando em consideração que sejam as mudanças propostas lá pelos decretos, né, que foram feitos, e depois a Câmara foi lá e revogou os decretos,
a gente considera como mudanças ruins para o setor. Assim, falando na nossa visão, o setor de saneamento básico, o principal risco dele é em relação à regulação e à segurança jurídica. Então, assim que a gente teve ali a aprovação do marco de saneamento, pouco tempo depois a gente viu diversos leilões, a privatização ali da companhia lá do Rio Grande do Sul. Então, o setor estava aquecido ali em relação a investimentos, porque se você tem um setor que ele é resiliente, ele é seguro, tem um resultado ali previsível, estável, isso aí, e você tem segurança jurídica, isso acaba por atrair investimentos. Quando a gente teve esse monte de ruído aí, a gente viu agora, está vendo um setor um pouco mais frio aí, no sentido de novos leilões, né, para a gente avançar nessa agenda. Então, considerando essas mudanças, a gente julga como ruins, tá? O marco de saneamento ali, ele traz ali as metas de universalização e todas as regras ali para que isso seja atingido. A gente não acha, né, que qualquer mudança que venha a prejudicar essas metas devem trazer mais ruído para o segmento. Perfeito. David, tem mais uma última pergunta para o nosso convidado? Eu gostaria de um panorama geral, assim, principalmente com relação à renda variável no Brasil. Estava até comentando no início, né? A gente tem o Ibovespa nos últimos 60 dias subindo 22%, o Small, né, que é o índice de Small Cap, subindo 33%, o IFIX subindo 13%. Então, como que vocês têm visto assim, esse momento? Continua, principalmente depois dessa revisão de véu de investimento pela Standard & Poor's? Faz sentido comprar ou é melhor esperar aí uma correção? Qual que é a visão da TC Matrix, por favor? Perfeito. Bom, eu sempre dou um disclaimer na minha resposta. A minha resposta é sempre visando ali para os clientes construírem riqueza ao longo do tempo. Então, isso é um bom exemplo aí de que não existe ali tempo certo ou errado de você ficar entrando e saindo. Sempre é tempo, né, de você estar acumulando ativos. Eu não gosto assim muito de dizer de bolsa tá barata, bolsa tá cara, porque se joga todo mundo na média, né? A gente tem bons ativos que ainda estão baratos, tem bons ativos que já estão bem precificados ou caros, e tem ativos ruins que estão caros também. Então, o principal recado que eu passo é que não tente fazer market time, sempre procure ali investir em bons ativos e seguindo seus objetivos de investimento. A gente, falando na média, né, na Bolsa, a gente acha que há espaço sim, especialmente quando de fato o Banco Central começar a fazer os efetivos cortes na Selic ali no decorrer do segundo semestre, e também o que ele vai sinalizar, né? Por outro lado, a gente tem que ficar sempre atento aí ao que vai vir, especialmente de Brasília. Primeiro semestre todinho a gente ficou discutindo, por exemplo, arcabouço fiscal. Mas agora a gente precisa de uma reforma tributária que é para pagar esse arcabouço fiscal, porque do jeito que está, a gente sabe que vai vir aumento aí de carga tributária. Então tem que ficar bem atento de onde é que isso vai sair, qual que setor vai ser prejudicado ou não. Então, tateando ali esses triggers ali de curto prazo e escolhendo bons ativos, a gente acha que há boas oportunidades, mesmo com esses aumentos aí recentes. Perfeito. Então, eu queria agradecer muitíssimo o Arlindo Souza, analista de ações da TC Matrix, por ter estado conosco nesta quinta-feira, aqui no nosso closing da BMC. Muito obrigado, Arlindo. Obrigado, pessoal. Um prazer. Um abraço. Até mais. E vamos continuar o nosso giro de notícias. Nesse momento, 4 horas e 44 minutos. Bolsa de Valores de São Paulo, que continua em território positivo, perde fôlego. Agora 0,17% de alta. A melhor ação do dia continua sendo a Braskem, 6,79%. E o Dux, 5,52%. E CVC, 3,66%. Em último lugar, a pior ação do dia é B3, 3,55%. Petrobras, 2,23%. E também Lojas Renner, nesse momento, perde mais de 2%. Agora, vamos falar de Suzano, porque a Suzano comunicou aos clientes da Ásia, né, os clientes asiáticos da empresa, que vai elevar os preços da celulose em $30
por tonelada. Os novos valores passarão a valer a partir de julho, conforme foi informado pela produtora de celulose. As estimativas mostram que os preços praticados pela companhia no mercado asiático subirão para $510 por tonelada, e após a informação, as ações da Suzano começaram a subir forte no Ibovespa. Nesse momento estão em alta de 3,34%. David, rapidamente, porque já temos o nosso segundo convidado aqui ao vivo conectado, o que você está achando da Suzano e, em geral, do setor de celulose? Essa é mais uma alta dos preços da matéria-prima, na verdade do produto final, né, enviado para a Ásia, e parece que as coisas estão indo muito bem, obrigado por lá, porque a demanda continua sustentada, né? Qual a sua opinião sobre isso? Suzano é uma gigante do setor, né? A gente vê que é o principal player, a gente fala aqui da nossa bolsa, uma empresa aí na casa de 60 bi em market cap. É uma empresa bem previsível, o mercado reagindo muito bem a esse aumento, né? Respondendo aí na valorização das ações. E é uma empresa também que o investidor, quando quer se expor à variação cambial, monta posição. Então a gente vê também muitos gestores, quando querem fazer um hedge cambial, eles acabam buscando as ações da Suzano. Então eu vejo que assim, é uma excelente empresa, claro que sempre a gente tem que analisar muito o perfil de cada investidor. É uma empresa também que é negociada a múltiplos mais elevados, porque tem essa qualidade e o mercado reagindo muito bem a esse aumento que deve apresentar aí melhoras no resultado da companhia. Perfeito. Agora vamos então chamar o nosso segundo convidado de hoje, que está aqui conectado conosco, o Christopher Galvão, que é analista de renda fixa. Muito bem-vindo, Christopher, e muito obrigado por estar conosco aqui no closing da BMC. Muito obrigado, pessoal, prazer, e obrigado pelo convite novamente. Christopher, vamos falar um pouco de renda fixa então, porque temos uma Selic que poderia começar a cair já em agosto. Há previsões até o final do ano de menos 1 ponto, né? Vai de 0,25 a menos 1 ponto para a Selic. O que vocês estão vendo agora de interessante para o investidor pessoa física na renda fixa? De fato, agora a gente entrou em um novo contexto macro, né? Pelo menos num direcionamento em relação à Selic. A gente ficou com um bom tempo com a Selic estável em 13,75, justificável, né, por conta da inflação ainda elevada, a atividade ainda forte. Esse ainda é um ponto de atenção, tá? Então, de fato, a gente pode já ter a primeira queda da Selic em agosto. Eu vejo como uma queda mais provável de 25 bases, e com isso o Banco Central indo com mais calma antes de acelerar o passo, tá? Pelo ponto de atenção em relação à atividade. Com isso, muitas pessoas acreditam que, agora a Selic está caindo, não tem mais oportunidade da renda fixa, mas não é bem assim, tá? Até mesmo nos pós-fixados. A Selic vai cair daqui a pouco, mas isso não significa que a Selic vai cair para o patamar de 2%, 3%, tá? Então, os pós-fixados ainda vão continuar rendendo bem, a gente deve continuar com a Selic nos patamares de 2 dígitos por um bom tempo, então continua assim sendo uma boa oportunidade para você rentabilizar a sua carteira e ao mesmo tempo te garantir liquidez para poder movimentar a sua carteira e ganhar grau de liberdade em relação a possíveis mudanças no cenário econômico, para você aproveitar oportunidades no meio do caminho. Então, continue chegando sim uma boa oportunidade nos pós-fixados. E também continue enxergando ainda espaço para comprar IPCA+, principalmente através de empresas, tá? De CRIs e CRAs, apesar das taxas já terem caído bastante nessas últimas semanas, tá? Então esses são os dois direcionamentos que a gente trabalha por aqui, mas com esse ponto de atenção, principalmente em relação ao IPCA+, vista a redução de taxas que a gente observou principalmente durante o mês de maio, né? Então já não está tão atrativo assim quanto a gente observava 2, 3 meses atrás, mas ainda a gente consegue achar boas oportunidades ali com algumas taxas interessantes de boas empresas, mas claro que está um pouco mais difícil nesse momento, né? Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o nosso convidado. Christopher, já que você acabou de citar boas oportunidades, né? A gente viu ontem a decisão do Fed. Então, como aproveitar a decisão do juros dos Estados Unidos, por exemplo, para investir nessas boas oportunidades? É um pouco difícil, até porque os Estados Unidos, né, tem uma indecisão maior do que a gente aqui no Brasil, né? Tinha indecisão se ele ia manter mesmo o Fed Funds, né, que é a Selic deles por lá, que é a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Nessa reunião foi feito, mas ao mesmo tempo ele já indicou 2 altas, né, a partir dali das projeções dos membros do Fed ao longo do ano.
É uma coisa que, para mim, particularmente, não faz muito sentido. Você dá uma pausa numa reunião e já voltar com alta de 25, mas pelo menos foi isso que foi sinalizado no encontro de ontem, né? E com isso ainda tem uma indecisão por parte lá da dinâmica dos Estados Unidos. Então muitas pessoas ainda perguntam, putz, mas vale a pena investir nas treasuries dos Estados Unidos, que são os pré-fixados deles? Acredito que não, tá? Porque tem chances de haver sim uma reprecificação de juros para cima. Se a atividade continuar se mostrando forte, que é o que a gente vem observando, mercado de trabalho forte, salários crescendo, né? Setor de serviço ainda com... mostrando um crescimento, né, interessante, né, o que é bom para a atividade, mas ruim para a inflação. Então tem essa chance dos juros serem reprecificados para cima, e com isso acarretaria em uma perda nos seus títulos pré-fixados, que são as treasuries. Então não vejo um bom momento para comprar treasury nesse momento, tá, por conta dessa questão. E um ponto que as pessoas às vezes querem dolarizar a sua carteira, né, parte da sua carteira, ao mesmo tempo que mantê-la líquida e segura, é você investir numa espécie de pós-fixados dos Estados Unidos. Lá é um pouco diferente, porque aqui a gente tem os pós-fixados mais claros, mas lá não funciona da mesma forma. Mas é possível fazer na linha investimento em pós-fixado, né, por assim dizer, através de um ETF, né, que se chama TFLO. Então, esse ETF é uma oportunidade da pessoa dolarizar sua carteira e render ali o patamar de juros dos Estados Unidos. Então, se de fato o Fed Funds, que é a taxa básica de juros dos Estados Unidos, crescer, ter que crescer mais, né, até mais do que foi sinalizado agora, ou manter nesse ritmo, nesse patamar elevado por bastante tempo, você vai estar rendendo aquela taxa. Obviamente que não é a mesma taxa aqui do Brasil, né, não vai render os 14%, vai render lá patamares bem inferiores, mas é uma oportunidade para você, pelo menos, dolarizar sua carteira e não deixar seu dinheiro parado lá fora, né? Vai estar rendendo os juros dos Estados Unidos. Então, pode ser uma boa saída para as pessoas que buscam esse caminho de dolarizar um pouco da sua carteira nesse momento. Perfeito. Deide Martins, sua pergunta. Olá, Christopher, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Christopher, falando um pouquinho do panorama assim com relação à renda fixa. Quando a gente vai analisar aqui Brasil, crédito privado, os investidores ainda estão com muito medo, né, do crédito privado, depois de casos aí como Americanas, como Light. Então a gente viu um problema generalizado no setor, até mesmo pelos os juros elevados, né? Muitas empresas, enfim, com um certo risco ali nessas operações, o que isso traz um tremor adicional pensando em investimento em crédito privado. Por outro lado, quando a gente vai analisar o crédito bancário, tivemos recentemente algumas instituições financeiras também quebrando, né? Então os investidores tiveram que acionar ali o FGC para recuperar o valor investido, utilizando esse sistema de proteção. Nos Estados Unidos você já trouxe um panorama que, lá o mais comum é o título pré-fixado, e com a decisão do Fed de manutenção dos juros nesse momento, mas já contratando aí duas altas, que também acho um pouco confuso, mas enfim, e aí essas altas acabam penalizando os ativos de renda fixa pré-fixado. Qual que é a visão, assim, nesse momento o juros está elevado, vamos aproveitar, mas só que crédito privado, buscar um bom rating. Um bom rating a gente já sabe que tem uma rentabilidade menor, até a rentabilidade vem caindo, né? Se a gente for comparar, a gente tinha título do Tesouro pagando inflação mais quase 6,5%, agora a gente já encontra inflação mais 5% aproximadamente. Então, como é que vocês têm visto em termos de recomendação em montar um portfólio de renda fixa? De fato ficou um pouco mais difícil agora, né? Como você mesmo comentou, né? Esse cenário de até redução de taxas e tudo mais. Um ponto interessante que você comentou são das quebras também de bancos, né? Então, assim, eu queria até reforçar esse ponto. Quando eu falo aqui a gente continua enxergando algumas oportunidades ali no mercado de crédito privado de empresas, vale a pena ressaltar aqui que não é de qualquer empresa, tá? Então tem que ser uma empresa segura, e o mesmo vale para banco. Esse comentário vale tanto para empresa quanto para banco, tá? Então é necessário fazer uma análise de crédito, né, dessas empresas, do banco, para ver se o resultado se entrega resultados, como que está a sua dívida, a sua liquidez, que é um dos trabalhos que eu faço aqui na Nord, né? Então, por isso que a gente consegue fazer esse direcionamento, né? E, de fato, é um risco ter que ficar, né, bem atento, porque não vale a pena você simplesmente entrar na sua corretora e ver o banco ou a empresa que tem a maior taxa. Muito provavelmente tem a maior taxa porque tem o maior risco atrelado, e esse banco pode acabar quebrando, como foi o caso da BRK, né? Ou uma determinada empresa não te pagando aquilo que foi prometido. Então, vale a pena, né, reforçar esse ponto.
Mas nesse momento, acho que a pergunta foi o que achar, né, diante desse cenário na renda fixa. É investigar, né, investigar. Você também tem a oportunidade de pegar crédito de empresa, não só aqui no Brasil, mas bond, né, lá nos Estados Unidos, mas agora de uma empresa específica. Então, dependendo da taxa, é uma coisa muito mais difícil, tá, de ver, mas dependendo da taxa pode valer a pena. Não vou falar aqui de qual, tá, porque é uma coisa mais profunda mesmo, tá? Tem que tomar muito mais cuidado, mas pode ser uma saída ali desde que tenha uma análise de crédito bem direcionada, tá? Então, acho que é isso. Nesse momento, o mercado de renda fixa fica um pouco mais difícil de você sair muito fora da curva, tá? De ter uma tese muito diferente para ganhar, sei lá, 300% do CDI. Nesse momento fica um pouco mais complicado, porque a gente já enxerga uma precificação de queda, né, de Selic relevante ao longo dos próximos trimestres, né? Então, o mercado precificando uma alta de 25 bases em agosto, que é o que eu estou de acordo. Mas em seguida o mercado já precifica queda de 50, até chegar, acho que em torno do mercado precificando agora 9,50%, 9,60% até o final de 2024, o que parece ser bastante coisa, considerando ainda a atividade relativamente forte que a gente está observando nesse momento. Então, por isso fica um pouco difícil de você sair fora da curva e ter uma tese muito excepcional nesse momento, visto, né, que boa parte dessa queda aí já está precificada, né, nos preços. Então, se não adianta você vai investir em pré-fixado aqui no Brasil porque a Selic vai cair. Não, aquilo já está no preço, tá? Para você ganhar no pré-fixado aqui, a Selic teria que cair mais do que aquilo que já está no preço, tá? E aí entra a discussão se tem uma oportunidade nos pré-fixados de longo prazo, que é um pouco mais complicado, porque tem a ver ali também com a mudança, né, da presidência do Banco Central daqui a 1 ano e meio, né, o fiscal, né, e até mesmo que esse Banco Central vai fazer agora e a velocidade de queda da Selic, porque se ele cair a Selic de uma maneira mais devagar agora, por exemplo, né, então a curva, né, o juro curto empinaria, subiria, mas o juro longo poderia cair, porque você teria um controle mais forte no curto prazo para tirar o peso, né, dessa sua necessidade de desacelerar a inflação lá na frente, né? Então é um pouco difícil mesmo, mas a gente tenta sempre aqui, né, investigar bem, né, para pegar algumas boas opções, mas de fato, como eu falei, não tem como ser muito fora da caixinha, pelo menos nesse momento, tá? Pois é, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, agradeço muitíssimo o Christopher Galvão, analista de renda fixa, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Christopher. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Valeu. E vamos para um rápido giro do mercado, porque o Bovespa está fechando logo mais 2 minutinhos, porque agora são 4 horas, 57 minutos e 23 segundos, 2 minutinhos e 40 segundos para o final do pregão do Bovespa, que vai fechar mais um dia positivo, 0,14%, mesmo se o mercado esperava muito mais após a informação de ontem que a SP Standard & Poor's melhorou a nota de crédito brasileira na perspectiva do crédito de estável para positivo, continua não investment grade do Brasil, porém é um sinal interessante para os investidores. O mercado esperava uma disparada hoje, disparada que não ocorreu, e o Bovespa está terminando o dia em leve alta. Melhor do dia, Braskem 6,71%, Yudux 5,57%, ICBC 3,90%, B3 cai 3,48%, em segundo lugar a Petrobras, em terceiro a Lojas Renner. Mercado lá fora ficou muito melhor do que o Brasil. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente como está o mercado lá fora. Aliás, Isatakaki, como está o mercado americano, e também petróleo e dólar ajudaram ou não? Porque hoje a Petrobras acabou fechando, deixa eu pegar aqui a Petrobras no nosso Profit da Nelogica. A Petrobras nesta quinta-feira acabou fechando em queda de 1,66% e a Vale subiu 0,22%. Como foram as cotações das commodities relacionadas a essas empresas? Bom, preços internacionais de petróleo fecharam com forte alta nesta quinta-feira. Os preços se beneficiaram com um dólar mais fraco e também com as importações pela China em alta. Petróleo Brent, que é referência para Petrobras, como você estava dizendo, com alta de 3,37% aos $75,67. WTI com alta de 3,44% aos $70,62. Agora as bolsas internacionais fecharam em alta, né, quase fechando
Lá fora, nos Estados Unidos, Dow Jones com 1,21% de alta, S&P 500 1,14%, Nasdaq 1,07% de alta. Agora as bolsas europeias acompanharam o pessimismo ali por conta do anúncio das taxas de juros do Banco Central. DAX na Alemanha 0,13% de queda, FTSE no Reino Unido 0,34% de alta e CAC na França 0,51% de queda. David Martins, 2 minutinhos antes do nosso intervalo. Você esperava hoje uma disparada na Bolsa graças a essa decisão da Standard & Poor's? Ou aquilo que já ocorreu ontem, hoje, não iria se repetir? Ficou surpreso com o Ibovespa hoje? Carlos, o mercado ele é muito imprevisível, né? Então, ontem ele acabou já reagindo muito bem, vários papéis ali fechando na máxima, e a gente já vem de vários pregões aí em sequência de alta, né? Então, como eu já mencionei já 2 vezes hoje aqui no programa, a gente tem 23% de alta no Ibovespa nos últimos 22 dias. Então, provavelmente deve acontecer sim alguma correção, porque muitos investidores já querem colocar aquele lucro no bolso famoso, né? Muitos papéis subindo forte, tem papel subindo mais de 5% nesse prazo. Então, por mais que tenha sido uma notícia positiva, e aí quando a gente já vai analisar nos Estados Unidos uma manutenção de juros, mas com a contratação ali de 2 altas, que trouxe sim uma perspectiva positiva para lá, mas aqui no Brasil, por outro lado, como a gente já vem com essa alta, eu acho que aqui no patamar de hoje, assim, uma correção não foi nada fora do comum. Isso acontece com frequência no mercado. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. 2 minutinhos, estamos de volta com o nosso closing aqui na BMC. Não saia daí, voltamos já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BMC, 5 horas 03 minutos e 04 minutos, aliás, e 3 segundos. Estamos de volta com o Ibovespa, que fechou em território positivo, 0,14%. Braskem confirmada a melhor ação do dia, mesmo se, como a Isa estava falando logo mais cedo, a Petrobras disse que não vai fazer nada, né? A Petrobras vai se manter inerme na questão da Braskem, então vamos ver o que vai acontecer nesta venda da empresa petroquímica. Metade Petrobras e metade é da antiga Odebrecht, que hoje se chama Novonor. Agora, vamos falar um pouco mais, gente, vamos falar de pirâmides financeiras, porque hoje teve uma operação da Polícia Federal em Campina Grande, que está se tornando, infelizmente, uma cidade, uma pátria das pirâmides financeiras, e a PF fez a operação contra a Nova Braz Company, uma pirâmide suspeita de golpe de 600 milhões de reais com criptomoedas, a chamada FIGI, que se dizia ser uma empresa de criptomoedas, FIGI Solution, que afirmava trabalhar com aluguel de criptomoedas, mas não estava pagando os investidores desde o início do ano. PF bateu na porta deles nesta quinta-feira, no âmbito da operação Ilha da Fantasia, nome que faz alusão à promessa de rendimentos irreais aos investidores. E para entender melhor se essa empresa é mais um caso de pirâmide financeira, eu tenho o prazer de chamar nosso terceiro convidado desta tarde, o advogado Artêmio Picanso, especialista em luta contra pirâmides financeiras e também em criptoativos. Muito boa tarde, doutor. É sempre um prazer revê-lo aqui conosco no closing da BMC. É um prazer todo meu para a gente falar desse assunto que infelizmente não para, né, Carlos? Já é uma luta recorrente disso no Brasil. Estive até em Brasília recentemente no evento da CPI de pirâmides financeiras, tratando de criptoativos. Pois é, doutor. Vamos falar então um pouco desse caso, depois eu queria entender um pouco melhor como é que está o cenário brasileiro, porque no passado já tivemos o prazer de trabalhar juntos na luta contra pirâmides financeiras, contra a própria Braz Company, contra a Gas Consultoria Bitcoin, que era gigantesca, contra pirâmides financeiras aqui de São Paulo também. Essa é mais uma pirâmide lá em Campina Grande. Aliás, a primeira pergunta que eu lhe faço é: essa FIGI Solution é pirâmide ou não? Ou ainda não podemos dizer se é pirâmide? E a segunda pergunta é: por que de novo lá em Campina Grande, que era a terra onde tudo começou com a Braz Company, por que uma nova pirâmide surgiu justamente lá? Vamos lá. Primeiramente, a gente está falando de um caso que tivemos em Campina também, o porquê. Quando acontece o advento de novas empresas, uma empresa muito grande em determinado local, é comum que essas mesmas novos negócios passem a surgir também. A gente pode notar esse fenômeno acontecendo quando foi no caso da GAS. Você deve ter lembrado comumente que depois da GAS, várias outras apareceram, certo? Naquela região dos lagos. Se é pirâmide ou não é, o tempo vai dizer, mas o que eu posso dizer de forma inequívoca que possivelmente estamos diante de mais um caso de crime contra o sistema financeiro nacional. Por quê? Em que foi lavrado o mandado de prisão atual dos gestores? Os mesmos motivos, tais como aconteceram na própria Braz Company. A saber, gestão fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional e também agindo sem ter uma devida autorização dispensa, né, do regulador, no caso CVM. Por quê? Porque eles estavam em oferta pública, ao nosso sentir irregular, de contrato de investimento coletivo. Portanto, avocando a competência da CVM, porque estavam operando valores mobiliários sem a dispensa ou autorização. Só muda o tipo penal de Braz Company no seguinte sentido, que o Braz é um pouco além, porque teve falsidade de documento público. Doutor, só para a gente entender, quanto que essa pirâmide estava, então, ou suposta pirâmide estava, então, oferecendo de rendimento por dia, por mês, por semana? Era algo, assim, surreal ou eles estão se moderando para tentar atrair novos clientes?
Não, algo bem surreal, na casa de 4 a 7% ao mês, ele era variável. E diga-se, tá, um dos gestores, a gestora da empresa, uma das gestoras, participou também ativamente como broker da Bryce Company. Então ela saiu da Bryce Company e fez a dela juntamente com seus sócios, especialmente seu esposo e o outro sócio, que aí a conversa é um pouco mais delicada, que tem contornos até no aspecto, diria, sexual. Bom, então vamos analisar com calma e vamos dar uma olhada aqui na parte jurídica também da pirâmide, ou da suposta pirâmide como um todo, porque de fato temos aqui um caso muito parecido com a Bryce Company. Aparentemente a Polícia Federal já foi bater na porta dessa pirâmide e prendeu bastante gente, mas eu lhe pergunto, doutor, como está o quadro jurídico para a regulamentação das pirâmides financeiras hoje no Brasil? Temos leis suficientemente duras para enfrentar esse problema ou ainda o sistema jurídico é brando demais e isso permite o surgimento de novos casos como esse? A partir do advento da regulação, que vai começar a acontecer nos próximos dias deste mês, teremos uma pena muito mais gravosa, danosa, o que vai possibilitar e facilitar o trabalho dos órgãos de persecução penal. Criou-se um tipo penal específico sobre o assunto, com reclusão chegando até 8 anos de cadeia. O que isso importa? Importa no seguinte: saímos do cenário de ter uma lei que era de detenção de 6 meses a 2 anos, que sequer dava cadeia, que é uma lei lá de 1951, para esse tipo penal específico que dá cadeia. O que isso importa na palavra expressão dar cadeia? Quando a pena base ela é mais alta, ela é maior, ela permite que os órgãos de persecução penal consigam mais facilmente uma prisão preventiva. Porque aqui a gente demorou um pouco. E aí, diga-se, o trabalho foi extremamente ágil das autoridades, ainda assim, porque a gente teve que enquadrar em crime contra o sistema financeiro nacional para que pudesse permitir, basicamente, né, a prisão desses gestores atualmente. Porque se tivéssemos focado, se a polícia tivesse focado, o Ministério Público, somente no crime de pirâmide, atualmente ainda não daria cadeia. Então, nesse cenário, enquadrou-se em Sistema Financeiro Nacional em crime pela 7492, o que foi possível a prisão dessas pessoas e a apreensão de outros documentos e fatos interessantes para o deslinde do feito, a investigação que está por vir e vai continuar. Última pergunta, doutor, sobre esse caso. Como que o senhor, que tem anos de experiência na luta contra pirâmides financeiras, está sentindo o feeling, né, o ambiente nesse momento? Há mais ou menos casos de pirâmides financeiras do que no passado, considerando que muitas delas foram também, entre aspas, incentivadas, ou obviamente não diretamente pelo Banco Central, baixando juros, né, e elas prometendo rendimentos irreais. Isso atraiu muitos clientes para essas fraudes. Agora que os juros subiram, como está o ambiente lá fora? Tem mais pirâmides, menos pirâmides, ou as coisas continuam iguais? Pirâmides sempre existirão, mas eu posso notar nesses anos aí de vivência em casos como esse, uma diminuição do número de empresas gigantes. Gigantes eu estou dizendo aí, empresas que estão operando mais de 100 milhões, 500 milhões, como é esse o caso também. Então eu não vejo a longo prazo um cenário que exista empresas com a envergadura muito robusta para poder afetando uma grande quantidade de clientes. O que eu acho é que vai existir uma adaptação, de modo que farão vários negócios fraudulentos, várias pirâmides serão abertas, mas pirâmides menores, com valores menores, para não chamar tanta atenção e tentar se esquivar dos órgãos de persecução penal, especialmente. Perfeito. David Martins, sua pergunta para o nosso convidado, depois a nossa Isa atacar aqui também. Olá, doutor Artemio, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Doutor, a minha dúvida é com relação até mesmo a movimentação, assim, com relação aos recursos. Por que eu digo isso?
Recentemente tivemos até jogadores do Palmeiras envolvidos ali no escândalo também de empresas que supostamente investiam em bitcoins e aí depois não teve o repasse dos valores para os atletas. A minha dúvida é com relação a esses casos que você tem acompanhado. Há de fato uma atividade profissional do segmento financeiro onde eles compram os ativos e aí estão levando prejuízo, por isso que não repassam? Ou não, simplesmente utilizam o nome de Bitcoin, Ethereum e demais criptoativos para prometer esses ganhos exorbitantes e fora da realidade, porém não há nenhuma movimentação financeira, simplesmente recebem o valor ali do possível investidor e acabam colocando esse dinheiro no bolso, falando português. Como que se caracteriza em si a maioria desses golpes que você tem acompanhado? Perfeito, excelente pergunta. Na maioria dos casos, a gente não nota que eles fazem o que dizem fazer. Então, o que eu quero dizer em linhas gerais, não há a operação como eles demonstram. Por quê? A gente poderia facilmente conseguir isso por meio de relatórios operacionais, as transações que acontecem. Então, digamos, aqui a gente está tratando de um caso de locação de criptoativos que você dispunha o seu digital asset para a empresa e ela usaria da sua expertise para fazer transações e monetizar isso para você e te devolver o dinheiro com rentabilidade. No caso aqui, ele falava que utilizava protocolos de inteligência artificial, que eu acho que é o próximo gap de atuação deles. O que a gente tem que lembrar? Vamos pegar um caso que está um pouquinho mais avançado sobre isso a título de exemplo. Veja, a Bryce Company mesmo, no último ano, ela movimentou cerca de 800 milhões. Tá? 800 milhões foi o capital entrante nesse último ano, né, de 2022. Pasme, na principal conta, que era a conta de pessoa física da Fabrícia, que era uma das sócias do negócio, tiveram apenas 12 a 14 transações, se eu não me recordo o número, de movimentação financeira, diga-se trading de criptoativos. Então demonstra inequivocamente que não existia ali o core business deles, que era a expertise em trading do jeito que falavam. E em relatos obtidos depois de do caso, basicamente as pessoas dizem o quê? Quando eles fazem operações com um volume de capital muito pequeno, que é desprezível até frente ao que se entra de capital. Então, basicamente não existe operação e é simplesmente maquiado isso como se assim existisse e utilizam dos criptoativos, da ferramenta, como uma forma de atratividade para ofertar algo mais vantajoso para justificar aqueles ganhos. Apostaria, como dito, que o próximo boom disso, como é cíclico, e eles vão pegando novos movimentos sociais, vai ser na parte de inteligência artificial. Então fica aqui o nosso alerta para os nossos ouvintes. Isa Takaki, sua pergunta para o nosso Artemio. Artemio, como se proteger desse tipo de crime? Não sei se foi a pergunta, deu para ouvir? Acho que eu saí do ar na hora. Está complementando só, Isa? Doutor, só complementando antes da sua resposta, excelente pergunta, até ia fazer essa pergunta, eu tinha pedido aqui para o Caut, com relação à proteção. E eu acho assim, um ponto bacana, eu como consultor de investimento, muitas vezes a gente precisa explicar tanto um determinado ativo, sendo que é um ativo regulamentado, onde o cliente tem uma conta em um banco de investimento, e muitas vezes a gente precisa ser tão minucioso na explicação para que de fato aquele investidor aloque o recurso. É difícil até, assim, a gente sabe que o Brasil é carente de educação financeira, mas tantas pessoas, né, caem nesse conto do vigário, de uma rentabilidade totalmente fora do comum. Então você que está tão por dentro da atuação no segmento, qual seria aí o aconselhamento, né, para conseguir prevenir os investidores de alocarem nessas fraudes? Primeiro, eu acho que tem uma máxima que fala assim, se aquilo parece que é bom, realmente fica parecendo que é bom e é somente isso, não é realmente bom. Então, o que a gente tem que analisar? Primeiro, desconfie. Existe uma máxima do mercado, don't trust, verify. Não acredite e verifique. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você está operando em criptoativos, ou forex, ou apostas esportivas, ou o que quer que seja, ou boi, ou avestruz, como já aconteceu no passado, que você não
pode ser uma terra sem lei que acontece de qualquer forma. Se tiver incorrendo em valor mobiliário, obviamente, a gente precisa dessa autorização de dispensa CVM. Então, passo número 1, consulta pública ao regulador. No caso de cripto, atualmente, com o advento do decreto regulamentar recente dessa semana, vai ser o Bacen, né, fazer consulta junto ao Bacen, mas também junto à CVM. Por quê? Se tratando de valor mobiliário, como continua sendo competência CVM. Segundo ponto, analise se aquilo que eles estão falando que fazem, realmente fazem, como é um direito básico à informação do consumidor, o acesso ao relatório de operações e como eles fazem as coisas, se realmente tem aqueles ganhos. Você tem que pedir. Não acredite em garantias. Contrato também não é garantia. Várias vezes a gente já se deparou da seguinte forma: eles falam que tem um garantidor, um fundo garantidor ou uma empresa por trás disso. Aí o que a gente vai notar na prática é essa empresa que está garantindo não tem condições de garantir. Então tem que analisar isso também. E por fim, o bom e velho bom senso. Oi? Pedras preciosas, né? Que foi a alegação da empresa dos jogadores do Palmeiras investiram, que existia ali pedras preciosas na casa de bilhões que garantia as operações. Exatamente, assim, aí a gente procura, cadê o garantidor disso? E o que eu estava finalizando nesse ponto seria o bom e velho bom senso. Pegue aquela rentabilidade, coloque numa calculadora de juro composto a rentabilidade ofertada e verifique se isso é plausível em um horizonte de 10 anos. Na prática, não. E o erro nosso não pense como vocês pensam. Eles pensam diferente de vocês. Essas pessoas são programadas para fazer isso. Então, gente, não vá achando que se naquela situação você tomaria uma atitude, eles não vão tomar aquela mesma atitude. É completamente distinto isso, a mentalidade deles é completamente oposta da de vocês. Então, muito cuidado, nunca é demais você verificar a empresa antes de colocar o seu dinheiro, que é o patrimônio de sua vida. Perfeito, então cuidado para o nosso público. Queria agradecer muitíssimo o Dr. Artemio Picanso, advogado especializado em criptoativos e na luta contra pirâmides financeiras, por ter participado conosco no closing aqui na BMC. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer novamente, estamos à disposição sempre que precisar, vamos comentar esses casos para que as pessoas não caiam mais em golpes financeiros. Essa é a nossa principal bandeira e vamos em frente. É isso aí, muito obrigado mais uma vez e vamos continuando o nosso closing aqui na BMC, 5 horas e 21 minutos. Nesse momento, aftermarket rolando e o Bovespa fechou em alta de 0,13%. O dólar acabou fechando mais um dia em queda. Deixa eu dar uma olhada. Como que está o dólar no nosso profit aqui deixa eu ver aqui se não estou mais achando o dólar, achei aqui o dólar, no nosso profit aqui da Nelogica, dólar que terminou o dia em 0,0, acabou no final 0,04 reais e 80 centavos, o aftermarket também vale para o dólar. Temos Petrobras que caiu, fechou em queda 2,19%, 29 reais e 44 centavos, o Vale alta de 0,51%, R$ 69,37. Maior alta do dia, Braskem 6,43% e o Dux 5,57% e a Pivida 3,72%. O pior do dia foi a B3 com 3,35% de queda, seguida pela Petrobras e Lojas Renner. E agora falando de Sabesp, a Sabesp assinou um contrato de R$1 bilhão com a IFC para investimentos em saneamento básico na região metropolitana de São Paulo. O financiamento estabelece metas sociais anuais e esses recursos serão direcionados ao programa Novo Rio Pinheiros, visando a expansão do sistema de esgoto sanitário e a melhora da qualidade da água. Para quem não sabe, gente, o IFC é um órgão do Banco Mundial, International Financial Center, é um órgão que é utilizado por empresas, especialmente de países em desenvolvimento, para captar recursos a juros mais baixos e poder investir especialmente em projetos de investimento em infraestrutura, ou em saneamento, ou em questões também para melhorar o capital humano. Então, o IFC é o órgão específico do Banco Mundial para esse tipo de empréstimos para empresas que estão atuando em países em desenvolvimento.
Deixa eu ver se temos conosco a nossa Isa Takaki, porque o Banco Central Europeu decidiu manter o ritmo de aperto de sua política monetária, né, Isa? Como que foi esta alta dos juros do Banco Central Europeu? Os juros europeus continuam subindo, né? Eles decidiram hoje, então, manter o ritmo de aperto ali de sua política monetária, optando por uma alta de 25 pontos base em suas taxas de juros. A taxa de refinanciamento, que é a principal, subiu de 3,75% para 4%, uma taxa sobre depósitos de 3,025% para 13,5% e a taxa sobre empréstimos marginais de 4% para 4,25%. A oitava alta consecutiva de juros praticada pela autoridade monetária ficou dentro do previsto ali pelos analistas, que estimavam um acréscimo de 0,25 ponto percentual nas taxas. O comitê do banco disse que a inflação tem mostrado ali um recuo, mas prevê que o indicador se mantenha demasiado elevado ali durante mais tempo. A autoridade monetária ainda atribuiu essa decisão a pressões de preços subjacentes que permanecem fortes, embora alguns dados ali mostrem sinais hesitantes de abrandamento. Porque se os americanos e europeus estão subindo os juros, os chineses estão cortando a taxa básica de juros, isso para estimular uma economia que, após a reabertura com o final da pandemia de coronavírus, essa economia não está dando sinais de retomada tão forte. Então, o Banco do Povo da China, que de fato é o nome oficial do Banco Central Chinês, anunciou o corte dos juros da linha de empréstimo de médio prazo para um ano, de 2,75% para 2,65%. Após a redução dos juros de recompra reversa de 7 dias para 1,9%, ocorreu na última segunda-feira. Agora, a decisão de hoje reforça a expectativa de que o banco chinês vai levar para baixo a taxa de referência dos empréstimos, que são conhecidas no mercado com o acrônimo LPRS. Isso deveria acontecer na semana que vem, durante a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central da China. Lembrando que o Banco Central Chinês injetou 237 bilhões de yuans, que equivalem a 33,08 bilhões de dólares de liquidez por meio da linha de crédito de médio prazo a um ano. Injetou 2 bilhões de yuan por meio desse acordo de recompra reversa há 7 dias. Então, o Banco Central da China está colocando muito dinheiro na economia do gigante asiático, torcendo para que esta enxurrada monetária possa contribuir para uma alta do PIB que está demorando demais para o gosto do governo chinês. Agora, vamos dar uma olhada, deixa eu ver como é que está o mercado nesse momento, 5 horas e 26 minutos. Ibovespa está nesse momento continuando o seu aftermarket. Isa, vamos falar um pouco de MRV também, porque tivemos uma alta de 48% nas vendas, né, da gigante do setor de construção, né? A MRV anunciou ontem à noite, inclusive, seus dados preliminares ali dos 2 primeiros meses do segundo trimestre de 2023. As vendas líquidas da MRV totalizaram um valor de vendas de 1,46 bilhão de reais nos primeiros meses ali do segundo trimestre de 2023, um crescimento de 21% frente à média ali do primeiro trimestre e 48% frente à média do segundo trimestre de 2022. A construtora também registrou um aumento de 3,7% no ticket médio no comparativo com os 2 primeiros meses ali do primeiro trimestre deste ano, alcançando a marca de R$226 mil nos 2 primeiros meses deste ano aí de 2023. Então, dados preliminares aí dos resultados de MRV. Agora, vamos falar um pouquinho de construção civil, porque, David, o que você está achando do setor de construção civil no Brasil? Com esses dados da MRV, né, alta nas vendas, primeiros meses do segundo tri, mesmo com juros tão elevados, MRV costuma fazer imóveis mais baratos, né, Minha Casa Minha Vida, ou imóveis para classes populares. Classes que não têm uma capacidade de compra tão elevada. Então, como é possível que, mesmo com juros tão elevados, o setor imobiliário continua tendo resultados tão positivos? Quando a gente analisa construtoras que trabalham
projetos populares, a taxa de juros que chega para o cliente final, geralmente é uma taxa de juros subsidiada pelo governo. Então isso traz uma possibilidade de, mesmo num patamar de Selic a 3,75 como meta e 3,65 os títulos sendo remunerados, a gente vê que os juros do financiamento sendo subsidiado, quem está comprando ali imóvel não vai pagar um juros tão elevado, vai conseguir uma negociação melhor. O setor de construção, eu sempre bato na tecla que ele foi muito penalizado, né, com a alta dos juros. E nesse ano, se a gente for analisar a MRV, e aí a gente trouxe agora, a Isa trouxe os dados, a prévia dos dados, que foi excelente com relação ao número de vendas, o papel nesse ano está subindo 60%. Mas não só MRV, várias empresas do setor, com a perspectiva de queda dos juros e antecipação dos investidores, já tem uma valorização já nas cotações. Então a gente acredita que sim, foi um setor que acabou ficando para trás, né? E existem boas oportunidades para quem está pensando em investir em renda variável, buscar alternativas nesse segmento. É claro que cada papel também vai ter uma característica, então existem papéis que é voltado mais para um público de alta renda, que tem uma característica, tem papéis que são negociados já de projetos mais populares, que entram muitas vezes ali no Minha Casa Minha Vida, né, retomada desse projeto do governo federal, que tinha sido mudado o nome para Casa Verde Amarela. Então a gente vê que com a perspectiva de queda de juros, já há um movimento de investidores antecipando a compra desses papéis que tinha ficado largado praticamente em bolsa, e excelentes resultados que vão contribuir aí para o aumento da compra desses papéis por ter apresentado excelentes resultados, e isso traz boas perspectivas futuras, não só para a MRV, mas para as demais empresas do setor. Agora, vamos falar rapidamente do que está acontecendo na Suécia, porque aparentemente, segundo um banco local, seria a culpa de um show da Beyoncé o aumento dos preços, a inflação no país europeu. O economista-chefe do Danske Bank, né, que é um banco que, na verdade, do país vizinho, né, da Dinamarca, declarou que a decisão da cantora americana de iniciar sua turnê mundial, chamada de Renaissance, na cidade sueca de Estocolmo, na capital sueca, lá em Estocolmo, levou a um aumento nos preços de hotéis e restaurantes na área. Isso aconteceu no mês passado. Então, segundo o economista-chefe do Danske Bank, dezenas de milhares de fãs foram até a capital sueca e teriam elevado os preços por lá, né? Então, segundo o banco sueco, o banco dinamarquês, tivemos uma inflação alta por causa do show da Beyoncé. O nome desse cidadão é Michael Gran, desse analista, estimou que a demanda dos fãs de Beyoncé, que eu nem sabia, mas são conhecidos como os Bay High, foram responsáveis por 2/3 dos aumentos de preços observados no setor de hospitalidade em maio, lá na Suécia. Agora, a inflação anual dos preços ao consumidor na Suécia caiu para 9,7% em maio, ante 10,5% no mês anterior, mas os economistas esperavam essa queda ainda maior, para 9,4%. Então, segundo eles, aquela diferença teria sido provocada pelos fãs da Beyoncé. David, eu nunca vi um negócio desse, de um show elevar taxa de inflação no país inteiro. Será que esse analista do banco dinamarquês está correto nessa análise, ou ele está exagerando um pouco o impacto de um show sozinho lá na capital sueca? Telegráfico, porque temos um minutinho só até o intervalo. Muito engraçada essa notícia. Eu fico imaginando a política monetária do país, né? A gente precisa controlar a inflação. O que a gente faz? Cancela show de artista estrangeiro, cancela show de Beyoncé, porque a gente vai ter o controle da inflação. Não precisa aumentar juros, é só cancelar esse tipo de show. Eu nunca tinha visto, Carlos, assim, claro que uma celebridade e eventos grandes acabam aumentando temporariamente o preço, mas isso tem um impacto tão grande, assim, tão representativo na inflação. Eu gostaria muito de ler esse estudo, eu não li, vou dar uma lida para acompanhar os critérios. Pois é, também critérios bastante duvidosos. Gente, vamos para um rápido intervalo, voltamos já, 2 minutinhos, estamos de volta com o nosso closing aqui na BMC. Não sai daí, voltamos já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa-Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa-Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5 horas e 37 minutos nesse momento. O Ibovespa terminou o dia em alta, 0,13% aos 119.221 pontos. Melhor ação do dia hoje foi a Braskem, 6,43% de alta, e o Dux 5,57%. Em terceiro lugar tivemos a CVC com 3,90% de alta. Pior do dia, B3, queda de 3,35%. Petrobras e Lojas Renner seguem logo após a B3. Vamos dar uma olhada aqui então como é que estão os mercados internacionais também. Dólar, por sinal, aliás, antes vamos falar de dólar, porque o dólar fechou no 0 a 0 a R$ 4,80.
O dólar continua, hoje está estável, mas continua uma trajetória de queda, então, em relação ao real. Tivemos a Vale que subiu 0,78%, inclusive o aftermarket está acontecendo ainda hoje. R$ 69,56, a Petrobras caiu 2,36%, R$ 29,39. Itaú subiu forte, 1,31%, R$ 28,56. Daqui a pouquinho, gente, vamos falar com o nosso terceiro convidado de hoje, o nosso analista técnico. Não sei se ele já entrou, se já está conosco ou ainda não. Senão a gente continua o nosso... Tá aqui, então tá aqui já conosco o Felipe Vella, analista de renda variável da Ativa Investimentos. Muito boa tarde, Felipe, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, prazer é todo meu, sempre um ótimo convite aí de se receber. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho aí sobre a perspectiva técnica para alguns papéis, né? Vamos lá, Felipe, então, eu começaria com o Ibovespa, porque essa Ibovespa está deixando junho muito feliz para muitos investidores. Então, o que você está vendo do Ibovespa, o que o gráfico mostra, e depois, claro, Vale e Petrobras, que são as ações mais representativas do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Bom, então vamos lá, né? A gente tinha aqui o Ibov em um canalzinho de baixa semanal, que foi rompido, tá? A semana passada, e ele vinha em um outro canal de baixa também no diário, né? Se a gente pegar o diário aqui, ó, então a gente tinha dois canais, um dentro do outro, tá? O diário já tinha sido rompido lá no início de maio, e esse canal do semanal foi rompido aqui, tá? No dia 7 de junho, né? Os próximos alvos do Ibov, tecnicamente, estariam aqui na região ali de 118.200 pontos, depois ele abre ali para 121 mil tranquilamente, né? De repente, caso ele consiga aí, se manter acima dessa região dos 121 mil pontos, aí a gente pode dizer aí que a gente tem espaço aberto para as máximas históricas do Ibov, tá? O grande ponto é que o Ibov está um pouquinho esticado demais para o meu gosto, tá? Você pega o IFR aqui no diário, tá na casa de 81, né? No semanal 77, então seria muito mais saudável a gente visualizar o Ibov fazendo um movimento assim como esse, tá? Para testar a linha de retorno do canal, tá? Então a gente pode ver aqui o Ibov retornando até a região dos 115.500, sem perder a característica altista, né? Isso aqui seria uma correção saudável para que depois ele venha estourar e buscar novas máximas. Perfeito. E Vale e Petrobras, como é que estão? Vamos dar uma olhada. Petro também, né? Parece até que o mercado perdeu ali aquele seu receio com papéis estatais. A gente vê Petro, Banco do Brasil rompendo aí regiões muito interessantes, né? Você vê aqui que Petro ainda no semanal não dá para cravar que ela rompeu, né? Porque amanhã a gente tem pregão ainda, mas você vê que ela conseguiu romper suas máximas históricas que tinha deixado lá no final do ano de 2022, marcou uma máxima lá em 30,85, deixa um candle estranho, né? No mínimo para o dia de hoje, mas de novo, assim como o Ibov, Petro também precisava dar uma respirada relevante, né? Perdão, uma respirada saudável. E esse movimento aqui seria interessante da gente visualizar para que aí sim ela ganhe novos patamares, tá? Por enquanto não dá para cravar que ela vai segurar essa região dos R$28, R$28,20, mas seria interessante para quem está comprado, pelo menos focando aí em longo prazo, seria interessante ela segurar nessa região aqui, tá? Caso o Petro volte para baixo dessas regiões aqui de máximas anteriores, aí fica um pouco complicado, porque aí a gente pode estar inclusive dentro aqui de um rompimento falso, tá? Aí a gente poderia esperar esse movimento aqui de Petrobras, tá? Se de repente ela não conseguisse manter a acima dos R$28, a gente pode esperar ela voltando ali para testar a VWAP do mês anterior, né? Lá de maio, aqui na casa dos R$24, R$24,50, R$25, perfeito? Mas por enquanto isso não acontece, a gente pode ver um respiro saudável aí para testar a região dos R$28 sem mudar a tendência de alta. Já Vale deixou um fundo bem interessante aqui, né? Se você pegar no semanal principalmente, olha que coisa linda, né? Então Vale, o gatilho de compra dela no semanal foi aqui, no rompimento desse R$67,80 aqui, né? A gente tem uma linha de retorno que pode ser testada sem Vale perder ainda a tendência de baixa aqui na região dos R$72, R$72,50, e caso ela consiga estourar isso aqui, a gente pode visualizar a Vale fazendo um movimento parecido com o Ibov, tá? Seria isso aqui, ó. Qual é o problema? Né? O problema é que o Ibov como um todo está esticado, né? E Vale pode se segurar, digamos assim, por conta da retórica, do movimento macro.
esse seria o meu único ponto de atenção para a Vale, tá? Eu acho que ela tem caminho aberto ali até os R$72, R$72,50 pelo menos, mas para fazer esse outro movimento aqui, né, que a gente está falando, para buscar lá os R$83, R$85, a gente precisa que esse movimento seja em conjunto com o Ibov como um todo, tá? Perfeito. Vamos falar agora das maiores altas, maiores baixas do dia. A Braskem subiu 6,43% e o Dux 5,57% e CVC 3,90%. O que você está achando dessas três empresas? Braskem, CVC e Udux? Vamos lá. Braskem, né? Braskem fez exatamente o movimento que a gente está esperando que o Ibov faça. Perceba, ó, ela estourou aqui, veio testar a região dos R$29, ela respirou bem, né, aqui na região dos R$22 e agora está vindo para romper, né? Isso aqui é o que a gente chama de pivô de alta, né? Então, se de repente a Braskem continuar, qual é o problema, né? A gente ainda tem o pregão de amanhã e pode ser que ela volte para baixo dessas máximas aqui, aí a gente pode até configurar um rompimento falso aí. Mas se ela continuar aqui, a gente tem espaço, e principalmente Braskem também tem notícia envolvida, né? Eventual venda da participação da Odebrecht, então tem bastante notícia movimentando o papel, né? Então, seria viável a gente ver um movimento de Braskem pelo menos lá até os R$35, R$36. O problema, assim como Vale, é o movimento macro, né? Se o Ibov como um todo começa a respirar, começa a corrigir, é inevitável que a gente veja também Braskem corrigindo, tá? Esse é o meu único problema aí com o Braskem. E aí o investidor, o trader que está nos assistindo aí vai ter que fazer a sua relação risco-retorno. Faz sentido você entrar num papel que você vai pagar aí 20% de stop? É muito complexo a gente colocar um stop, a gente pode até falar que no diário a gente tem um stop a 26,51, né? Então o stop mais barato que a gente vê ali para Braskem é 13%, né? Mas o stop mais correto seria 26%. Esse é o único ponto aí, tá? É a relação risco-retorno, se está mais confortável pro trader que está nos assistindo aí ou não. Perfeito. E o próximo é o iDux, né? Exatamente, Udux e CVC. Idux, mesma coisa, né? Você vê que a maior parte dos papéis, isso aqui me parece um movimento de exaustão, né? Um movimento de fim de ciclo. Ó. Se a gente olhar no semanal, olha isso aqui que o Idux fez, né? Subiu 167%. Aí como é que você consegue entrar num papel como esse, né? Será que isso aqui te dá uma relação risco-retorno interessante? Mas eu sou investidor a longo prazo, tá? Mas você está pagando a conta de todo mundo que comprou melhor que você. Não é melhor você esperar o papel dar uma respirada, corrigir, deixar um bom gatilho de compra para depois você se posicionar nesse papel, né? Mas eu vou perder uma oportunidade. É melhor perder uma oportunidade que perder dinheiro, né? Porque fica muito complexo, né? Aqui o stop mais barato que tem nesse papel aqui, mesmo se a gente forçar a amizade aqui, é de 15%. O mais correto seria de pelo menos uns 38%. Então é muito complicado, tá? Papel em plena tendência de alta, mas muito esticado, até pelo FE, sobrecomprado em todos os time frames que a gente pensar. É muito difícil recomendar a compra de um papel como esse, né? Então é um papel interessante, mas que carece de uma correção aí. E CVC, né? Exatamente. Mesma coisa também, né? CVC, ó, perceba um ponto importante. CVC fez o que a gente espera que o resto faça, né? Ó, CVC deu uma pancadinha para cima. CVC e Braskem, né? São os mais interessantes de todos esses que a gente falou, né? CVC deu uma pancadinha para cima, corrigiu 15%, 16%, veio testar exatamente a VWAP mensal, né? E o que é a VWAP mensal? É a acumulação de volume do mês, né? Então é onde a maior parte dos players estão posicionados. Então testou aqui a VWAP mensal e está querendo deixar um gatilho interessante aqui. Mesmo assim, né? Qual seria o stop correto se eu comprar isso aqui? Eu não levo em consideração esse stop mais curto aqui, né? Para quem quiser levar em consideração esse stop mais curto, até teria uma relação risco-retorno ok, tá, de 7,5%, mas pelo meu modelo eu não levo em consideração esse stop aqui. Então, cara, seria no mínimo 18%, talvez 33%. Então a maior parte dos papéis, hoje em dia, mesmo os que estão bem posicionados, eles estão caros, né? Você vê que a gente deu uma compra de CVC aqui na corretora, né? Mas o ponto de entrada foi aqui, ó, no rompimento desse 3,6 aqui, ó. Então é um papel que já entregou 50% numa operação. Então, como é que eu vou recomendar para o meu cliente entrar em um papel que esticou 50% para pagar a conta de todo mundo? Não faz sentido. Então, ainda assim, CVC está um pouquinho melhor posicionado do que Braskem, do que Dux, mas ainda assim uma relação risco-retorno um pouco complicada. Perfeito. David Martins, sua pergunta para o nosso analista. Olá, Felipe, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Felipe, vamos ver se a gente consegue montar aqui uma operação de long short, um long short clássico. Consegue analisar, por gentileza, Bradesco e Itaú? Será que a gente consegue encontrar um ponto de compra em um e venda em outro? Bradescão. O setor de bancos como um todo, né, também
você vê que eles são um pouco menos voláteis do que o resto dessas small caps que a gente viu até o momento, né? Mas ainda assim também estão esticados, né? Você vê Bradesco aqui, ó, esse movimento aqui, ele veio praticamente sem respiro algum, né? O papel subiu 9, 10%, que para um papel como o Bradesco é um movimento relevante, né? Gosto muito do papel, a gente comprou aqui também, mas a gente comprou aqui, ó, no rompimento de abril. O papel já entregou aí 19%, 20% para um banco do tamanho de Bradesco, já é um movimento relevante. Gosto bastante de me posicionar em Bradesco, mas por enquanto também eu ficaria de fora. Itaú, vamos dar uma olhada. Pior ainda, tá, que Bradesco. Pelo seguinte, se você pegar aqui, né, Itaú, ele está em uma tendência clara de alta, a tendência de Itaú é até mais clara que Bradesco, rompeu máximas importantes, mas de novo, se você pegar pelo semanal, o stop mais curto possível de Itaú seria 8,6%, né, mas o melhor stop seria aqui, ó, 15%. Para um papel igual ao Itaú, é muito complexo, né, você entrar, um papel que não tem tanto upside, uma volatilidade para que você pegue movimentos muito altos, né. A gente está falando aí de um retorno no topo mais próximo aqui de 6% para um risco de no mínimo 8%. Então é um risco-retorno negativo, complexo entrar em papel como esse. Prefiro dentre os dois, tá? Então, ó, arma na cabeça, você tem que escolher alguma coisa. Dentre os dois, eu compraria Bradesco. Se eu fosse montar um long and short, seria comprando Bradesco e vendendo Itaú, tá? Mas de qualquer maneira, eu, como analista, não recomendo entrada em nenhum dos dois nesse momento, tá? Perfeito. Agora, vamos dar rapidamente só os dois que mais caíram hoje, que foram B3 e Lojas Renner. O que você está vendo na B3 e na Renner? Um papel que já começa a ser um movimento de correção, né? Assim como outros papéis, ó, você vê, de abril até junho o papel tinha subido 40%, 51% na realidade, né? Então, por mais que seja ali um dos maiores perdedores do dia, ainda assim, né, tem muito que corrigir sem perder a sua característica de uma tendência de alta relevante, né? A gente poderia ver tranquilamente, por exemplo, o B3 fazendo um movimento como esse aqui, para depois romper essa máxima e buscar novos patamares no semanal. Ó. Você vê, ó, ela atingiu uma resistência relevante aqui e ainda não conseguiu romper essa resistência. Vai deixar um candle estranho no semanal e provavelmente ele vai ativar esse movimento aqui que eu tô demonstrando para vocês. Tá? Tudo depende do dia de manhã, obviamente, tudo pode mudar, né? Mas por enquanto começa a demonstrar que vai ativar uma correção aí no semanal e aí, consequentemente, cara, a gente poderia visualizar esse papel corrigindo tranquilamente ali até os R$13 ou até os 12,50, tá? É B3 e o outro, qual que você falou? Desculpa. Lojas Renner. Lojas Renner. Também, né, mais um papel que deixa um candle estranho no semanal aqui, em uma região de resistência relevante, né, então você pega aqui essas máximas anteriores aqui de Lojas Renner, ó, perceba que ela não consegue romper essa região, e ela, inclusive, né, diferentemente de B3, a gente pode até dizer que ela já ativou, né, muito complicado, a não ser que o dia de amanhã seja muito interessante para a Lojas Renner, muito forte. Então, possivelmente, a gente também vai ver Lojas Renner fazendo um movimento como esse aqui, ó, tá? Possivelmente testando a região de R$18, talvez até R$17,50. É óbvio, assim, isso seria uma correção saudável, tá? A gente pode estar num super ciclo de alta e essa correção ser mais curta para todos os papéis que a gente está conversando aqui, tá? Mas uma correção saudável seria a gente ver a Lojas Renner testando lá a região de R$18, né? Pelo menos ali 50% desse movimento aqui, né? A gente está falando aqui de 60% de alta, a gente estaria falando de pelo menos uns 20% a 25% de queda aqui. É o que eu esperaria para a loja Renner, tá? Então também é um papel que eu não me posicionaria. Para mim, esse aqui, diferentemente do B3 que a gente acabou de olhar, já inclusive ativou esse movimento de correção, tá? Perfeito. Gente, então vamos agradecer muitíssimo o nosso analista técnico de hoje que participou do nosso closing, o Felipe Vella, analista da Ativa Investimentos. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Eu que agradeço. Precisarem, estamos às ordens. Muito obrigado. E agora vamos para o nosso gráfico do dia, porque... vamos dar um rápido giro aqui no mercado. Ibovespa fechou em alta de 0,13%. Braskem e o Dux e CVC então maiores altas. B3, Petrobras e Lojas Renner as piores do dia. Não está mudando muito no aftermarket. Vamos ver se o Ibovespa amanhã vai conseguir chegar aos 120 mil pontos
nesta terceira semana, aliás, de junho. Vamos então ver o nosso gráfico do dia nesse momento. Vamos dar uma olhada como o Federal Reserve está se comportando na gestão dos juros, porque o Federal Reserve deu uma pausa nas altas, mas deu sinal que está vindo mais alta de juros por aí nas próximas reuniões no Comitê Federal de Mercado Aberto, Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o Copom dos Estados Unidos. Então, tivemos um stop dos juros por parte do Fed, mas isso não significa que os juros não vão continuar subindo até o final do ano. Hoje os juros estão por volta de 5 até 5,25% ao ano, lá é um range, são números próximos, não é cravado como aqui no Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que os juros estavam próximos de zero, entre 0 e 0,25% em 2021 e foram em poucos meses de 0 para 5,25% por mês, por ano, 5,25% ao ano. Então, 5% ao ano. Então, a ver o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos. Gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, minha parceira de todas as tardes, Isa Takaki. Muito obrigado ao nosso David Martins também por ter estado conosco. Muito obrigado, David. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui. Semana passada, feriado, fiquei até com saudade. Mas a gente já está de volta. E ainda mais com o Ibovespa, subindo, juros caindo, dólar caindo. Então a gente vê um cenário, pelo menos no curto prazo, muito bom para os investidores. Sérgio Brigadeiro, então, para o Ibovespa, e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui no Closing na BMC. Nos vemos amanhã, sempre às 4 da tarde, com mais um Closing junto com vocês para fechar o mercado. E não se esqueça que hoje, às 10 da noite, teremos o CFO da Mitre para falar de mercado imobiliário. Então não pode perder nossa programação aqui na BMC. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde. E até amanhã. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News.